Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Cristiane da Canal. Nessa aula de hoje, iremos tratar sobre os elementos do projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico é composto por peças gráficas, que nós veremos aqui na disciplina de desenho técnico, e também de peças escritas, e compõe uma série de etapas. Então, hoje eu vou apresentar, de maneira geral, essas etapas que compõem o projeto arquitetônico. A representação dos projetos de arquitetura é normalizada pela NBR 6492 e nela são apresentadas e definidas o que é planta, planta de situação, corte na edificação, as elevações ou fachada, planta de cobertura, dentre outros. Os elementos básicos do projeto arquitetônico definidos por essa norma eles são divididos entre peças gráficas e peças escritas. As peças gráficas são os desenhos que nós apresentamos no projeto arquitetônico, que compõem as plantas. A gente conhece de maneira geral a planta de um ambiente, que é definida por um corte horizontal na altura mediana das paredes, no qual nós vemos a projeção desse corte através da vista superior. Mas nós também temos, além da planta dos ambientes, a planta de situação, a planta de locação ou implantação da edificação e a própria planta da edificação, como eu acabei de falar. Além das plantas, nós temos os cortes, que são definidos por planos secantes verticais, pelo qual nós podemos visualizar internamente os ambientes e assim ver os detalhes que ocorrem na posição vertical desses ambientes, ou seja, paredes, bancadas, divisão de revestimentos, por exemplo, altura de bancada, altura de instalação elétrica e hidráulica, bem como o interior das coberturas. As fachadas e elevações, que são as vistas. A fachada é a vista frontal, que é a vista principal da edificação, e as vistas lateral direita, lateral esquerda e posterior. E os detalhes construtivos ou ampliações que são feitos em relação ao desenho original para que nós possamos ver melhor os detalhes. Além dessas peças gráficas, que são todos esses desenhos, nós temos as peças escritas, que é a parte textual do projeto. As peças escritas são compostas, primeiramente, pelo programa de necessidades, pelo memorial justificativo, pela discriminação técnica do projeto, pela especificação e listas de materiais e pelo orçamento. Nós vamos ver de maneira abrangente cada uma dessas peças, dos elementos que compõem as peças gráficas, bem como das peças escritas. Aqui nós temos um panorama das fases do projeto arquitetônico. Inicialmente, nós começamos pelo programa de necessidades, no qual são definidos os setores, as ligações entre os setores, as áreas de cada ambiente e no qual nós consultamos também os códigos e normas para a elaboração do projeto. Durante o programa de necessidade, nós temos que ter uma grande afinidade com o cliente, que vai requerer esse projeto, bem como também consultar todas as normas municipais, estaduais, para que não haja dúvidas em relação ao prosseguimento desse projeto. Depois nós passamos para o estudo preliminar, ou seja, um avanço em relação ao programa de necessidades. No estudo preliminar, nós já definimos os elementos construtivos de forma esquemática. Já são definidos os níveis de piso, as diferenças de altura entre piso, as dimensões principais de cada um dos ambientes, as áreas de cada um dos ambientes, como serão os acessos e também o fluxo de pedestres, de animais, de mercadorias dentre os ambientes. Já são denominados especificamente cada um dos ambientes, ou seja, eles já recebem nomes. Já há um estudo da topografia e de terraplenagem, e há um estudo também em relação à orientação solar. Observem que nós estamos no semiárido, latitude -9 graus sul, com um clima quente e seco. Então, a gente tem que fazer um estudo das aberturas para evitar os horários mais quentes do dia, em que a radiação poderia incidir dentro dos ambientes.
Na maioria das vezes a gente não quer excesso de radiação dentro dos ambientes. Passando pelo estudo preliminar, temos mais um avanço, chegamos no anteprojeto. O anteprojeto, nós já temos praticamente um projeto completo. Todos os elementos construtivos estão bem caracterizados, nós já sabemos os níveis, as medidas de todos os ambientes, como serão os acessos, os fluxos, o estudo de orientação já foi feito e nós já temos uma ideia da orientação dos eixos das coordenadas para o posicionamento da estrutura da edificação, né, que vai ser composto pelas fundações, por pilares e vigas, pela cobertura, né, e outros elementos construtivos que vocês verão mais futuramente na disciplina de construções e instalações rurais. Na fase de anteprojeto, a gente também já tem uma noção dos materiais que vão ser utilizados, uma noção bem já amadurecida. Depois de aprovado o anteprojeto, tanto pelo cliente quanto pelos órgãos competentes que já podem fazer algumas vistas, né, uma pré-aprovação desse projeto, nós passamos então para o projeto executivo. O projeto executivo é aquele que vai ser enviado para a obra. Então, ele tem que ser muito detalhado. Então, ele é ainda mais um avanço em relação ao anteprojeto. Nele estão detalhados todos os elementos construtivos, a gente sabe exatamente a descrição de cada material, de cada elemento que vai ser utilizado, marca, quantidade. E nós já temos aí também nessa etapa a parte de orçamentação da obra, tá? Enfim, é no projeto executivo que a gente descreve como e com que o projeto vai ser executado. Então, observamos que da etapa 1 para a etapa 4 há um aumento do nível de detalhamento do projeto. No programa de necessidades, aparecem ilustrações, reflexões do autor do projeto, em busca de uma concepção de como deverá ser feito esse projeto. Tá? Então, a NBR 6492 define essa etapa como um texto descritivo ilustrado com organogramas, fluxogramas e esquemas, para que haja a compreensão do conceito desse projeto, da nossa intenção. Para isso, a gente tem que entender o que o cliente quer e o que a norma limita, né? Quais são os limites normatizados e que vão nos orientar para definir o projeto. Nessa etapa é imprescindível um contato próximo com os clientes. Esse cliente pode ser uma família, um órgão público, um produtor, empreendedor ou um grupo específico da sociedade. No estudo preliminar, nós já temos definidas a planta de situação, as plantas, os cortes, as fachadas e o memorial justificativo, ou seja, por que eu quero construir dessa maneira, por que eu quero fazer o projeto dessa maneira, de uma forma ainda bastante simplificada. A NBR 6492 define como o estudo da viabilidade de um programa e de um partido arquitetônico a ser adotado para sua apreciação e aprovação pelo cliente. Pode servir a consulta prévia para aprovação em órgãos governamentais. Então, a gente pode fazer o estudo preliminar e levar para os órgãos governamentais, que podem ser municipais, estaduais ou federais, para que haja uma consulta prévia, né? Ou seja, para que nós não prossigamos com o projeto e depois ele seja barrado por algum problema técnico futuro que não tenha sido consultado preliminarmente. O anteprojeto é definido como o partido arquitetônico e dos elementos construtivos, considerando os projetos complementares, ou seja, no anteprojeto a gente já tem uma noção dos projetos estruturais de instalações elétricas e hidráulicas. Nessa etapa, o projeto deve receber a aprovação final do cliente e dos órgãos oficiais envolvidos e possibilitar a contratação da obra. Então, como eu havia comentado com vocês, o anteprojeto já é o projeto que vai ser executado. Ele só não vai ter o detalhamento de todos os materiais construtivos e de como aquilo vai ser executado em obra. Ou seja, essa fase de execução mais detalhada vai ficar para a quarta etapa. Os documentos típicos do anteprojeto são planta de situação, de locação, plantas, cortes, fachadas, memorial justificativo,
discriminação técnica do projeto, quadros gerais de acabamentos, documentos para aprovação nos órgãos públicos e lista preliminar de materiais. O projeto executivo apresenta de forma clara e organizada todas as informações necessárias à execução da obra e todos os serviços inerentes, ou seja, como, de que maneira a gente vai executar todos os detalhes construtivos, desde a fixação de uma porta, de uma maçaneta, detalhes de rampas, de escadas, corrimãos, desde esses detalhes mais minuciosos até as partes mais abrangentes da obra. Além de tudo aquilo que já foi feito na parte do anteprojeto, o projeto executivo, a gente mostra o quadro definitivo de acabamentos, as especificações técnicas definitivas, a explicação de como cada serviço deve ser executado, a lista específica dos materiais, quadros gerais de áreas, enfim, todos os detalhes necessários, como eu comentei, para a execução da obra. Agora nós vamos falar um pouquinho das peças gráficas. As peças gráficas da arquitetura são compostas pelas plantas, cortes, fachadas, elevações e detalhes ou ampliações. Além dessas, nós também temos peças gráficas relacionadas ao projeto de engenharia, né, que são de responsabilidade do engenheiro civil. Mas que, por exemplo, quem tem o CREA, como engenheiro agrônomo, também poderá fazer alguns desses projetos. São compostos pelos projetos estruturais de fundações, pelas instalações hidrossanitárias e instalações elétricas. Também podem ter projetos de terraplenagem, projetos de drenagem e irrigação e projetos de paisagismo. Para explicar um pouco sobre a representação gráfica dos projetos de arquitetura, nós recorremos novamente às vistas ortográficas. No entanto, ao invés de uma peça qualquer, nós temos aí as vistas de uma edificação. Nós temos a vista superior, que é denominada planta de cobertura, a vista frontal, que é denominada de fachada, vista lateral esquerda e lateral esquerda, que são chamadas de elevações. Lateral esquerda, quando a gente olha pelo lado esquerdo, lateral direita, quando olhamos pelo lado direito, e vista posterior, quando olhamos a vista dos fundos da edificação. A única vista que a gente não usa é a vista inferior, ou seja, de baixo para cima, porque a gente vai estar vendo o piso da edificação, então não tem sentido. Na edificação, nós obrigatoriamente temos que passar alguns cortes. O corte horizontal é definido a cerca de 1,5 m do piso, ou seja, na altura mediana das paredes, da altura do pé direito da parede, do ambiente. Nós retiramos a parte superior e olhamos de cima para baixo, né? Essa vista é denominada de planta e é nela que nós vamos ver posição das aberturas de janelas, posição das portas, diferenciação entre os ambientes, delimitação dos ambientes a partir da alvenaria e dentre outros. Nessa planta, nós também iremos marcar os cortes verticais, que são definidos então por esses planos secantes verticais, como vocês veem na figura da direita, que pode ser passado nesse sentido transversal ou no sentido longitudinal, e através desses cortes nós iremos olhar o interior dos ambientes. Eles são imprescindíveis para ver alturas de qualquer um dos elementos. Então, aquilo que a gente não consegue ver na planta a gente vê largura e comprimento dos ambientes, a gente consegue ver através desses cortes verticais. Nós também temos a planta de situação. A planta de situação é a vista superior do conjunto da edificação e sua relação com os outros elementos do terreno, ou seja, a distância daquela edificação até os limites do terreno, até elementos construídos ou naturais importantes que são presentes no terreno. A planta de situação, ela pode ocorrer em várias escalas. Nós temos, por exemplo, uma planta de situação de um bairro ou de um setor na cidade, a planta de situação de um lote específico na cidade, a planta de situação de uma fazenda.
Então, o nível de detalhamento da planta de situação vai depender também da escala de representação. Aqui nós temos a planta de situação de um lote, esse lote 489. Então, nós temos o norte, ele tem que sempre ser representado, tá? A posição do norte. Nós temos as larguras gerais desse terreno e nós temos a discriminação do entorno, das vias do entorno, tá? E nós temos 4 vias. Se fosse uma fazenda, poderia ter o nome dos confrontantes da fazenda. O segundo desenho que nós temos é a planta de locação e cobertura. Na planta de locação e cobertura, nós temos a vista superior da edificação dentro do terreno. Então, nós vemos a cobertura, né, a caída do telhado, com essas setas indicando a declividade do telhado e da telha utilizada, inclusive. E nós temos também, por meio da planta de locação, a distância dos recuos, ou seja, recuo frontal, recuo lateral direito, lateral esquerdo e recuo de fundos em relação aos limites do terreno. Esses recuos muitas vezes são exigidos na prefeitura por meio do plano diretor. Então, se vocês observarem, para cada setor da cidade nós temos recuos obrigatórios que são descritos no plano diretor, tá? No meio rural não vão ter recuos, mas mesmo assim é importante mostrar essas distâncias em relação a alguns elementos que hajam na fazenda. Por exemplo, pode haver alguma árvore importante que está presente lá, uma cerca, uma caixa d'água, algo que já existe na fazenda, até porque na hora que o mestre de obras for locar a obra, ele vai usar justamente a planta de locação para alocar a construção. Nós temos a cobertura, que é mostrada aqui na planta de locação e cobertura, e a cobertura ela pode ocorrer de várias maneiras. Nós podemos ter telhados simples, com uma caída só, que a gente chama de água, projetos de 2 águas, 3 águas, 4 águas e projetos com telhados compostos. Na planta de cobertura, a gente indica por meio das setas a caída do telhado e a gente indica também, na forma de porcentagem, a inclinação da cobertura. Para telhas onduladas, a gente costuma utilizar 10% de inclinação. Já para as telhas cerâmicas, a inclinação vai variar entre 25% até 40%. Para saber a caída exata do telhado, você vai ter que consultar o fabricante da telha que você vai adquirir. Ele vai dar um limite de inclinação mínima e inclinação máxima para aquele tipo de telha. Você não pode colocar menos inclinado ou mais inclinado do que aquilo, porque você vai ter 2 problemas. Ou as telhas vão, se ele estiver muito inclinado, elas vão se deslocar com o vento e com a chuva, ou se ela estiver pouco inclinada, vai acabar permeando água para dentro do telhado e vai acabar tendo goteira, tá? Então, observem a inclinação da cobertura em função do tipo de telha que você está comprando. Aqui nós temos um exemplo de uma planta de implantação, de locação e de cobertura, com as distâncias dos recuos. Observem a inclinação da telha cerâmica de 30% com 2 águas, né? E nós temos aí também tracejado a rede de drenagem, caminhando para a rede pública, né? Uma rede pluvial. E nós temos também, se vocês observarem aqui embaixo do telhado, com esse tracejado menor, o perímetro da parede. Então, na planta de cobertura a gente mostra com linha contínua grossa o limite do telhado e esse traço no meio, que é a cumieira, e com linha tracejada o perímetro externo das paredes. Aqui nós temos um exemplo das plantas do pavimento, que é obtida através do corte horizontal na meia altura da parede. Na planta, a gente faz a cotagem externamente, nós devemos colocar em cada um dos ambientes o nome do ambiente, a área em metro quadrado e também por meio dessa simbologia, com esse círculo enegrecido nos 2 quadrantes, que vocês observam uma cota em cima, isso significa a cota do piso.
tá? Então, observem que o nível 0 está aqui na parte inferior do desenho, pelo lado de fora da edificação. Aí nós subimos um pequeno degrau de 20 centímetros, o terraço está a 35 centímetros em relação ao 00, o banheiro está a 50 centímetros em relação ao 00 e a sala também a 50 centímetros em relação ao 00. Na planta a gente vê a alvenaria, aí ela está enegrecida de preto, mas não tem necessidade de enegrecer. Nós vemos as janelas, que são feitas com essas 4 linhas paralelas, e as portas. As portas a gente sempre mostra como é o movimento da abertura. Aqui mais um detalhe de uma outra planta. Todas as peças que não são móveis, ou seja, todas as peças que vão ser construídas por um pedreiro devem ser representadas na planta. Então, bancadas, tanques, lavatórios, vaso sanitário, chuveiro, pias em geral, devem ser mostradas na planta. O que a gente não precisa mostrar? Aqui, por exemplo, fogão e geladeira. Foi mostrado porque às vezes é interessante a gente saber a posição, mas não é necessário para o projeto executivo, já que aquilo não vai ser construído, tá? Mas vai ser necessário mostrar, através do projeto de instalação hidráulica e elétrica, os pontos exatos que vão ter que ser previstos para a instalação do fogão e da geladeira, tá bem? Fachadas e elevações são as vistas das laterais do projeto, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, uma elevação frontal. Observem que a gente mostra algum tipo de acabamento que vai ser utilizado, a gente pode mostrar revestimentos que vão ser aplicados, cores, etc. Aqui mais uma elevação, mostrando as aberturas, janelas. Essa achura cinza é como se fosse um sombreamento, não é necessário fazer isso, certo? É uma opção. Aqui os cortes. Esse corte não está muito bacana, vou mostrar outros melhores, certo? Mas eles devem ser marcados na planta, da mesma maneira que vocês fizeram lá nos desenhos das vistas ortográficas das peças. A gente marca os cortes com traço, ponto, enegrecido nas duas pontas, setinha mostrando o sentido da visão do observador e o nome do corte, corte AA, BB, CC, DD, quantos forem necessários. Aqui tem um corte bem melhor, apesar da resolução não estar muito boa, mas nos cortes a gente vê nível de piso, diferenciação dos níveis de piso, a gente vê a altura dos revestimentos e a gente faz as cotas dos elementos na vertical. Observem que não há cotas na horizontal, só na vertical. Aqui mais um corte longitudinal. Estão vendo esses triângulos apontando para o piso? Lá atrás a gente viu aquela bolinha, né, enegrecida nos dois quadrantes para mostrar o nível de piso. Aquela simbologia é utilizada para a planta. Aqui no corte a gente usa dessa maneira. Então vocês vão repetir aqueles mesmos valores que foram colocados em planta aqui nos cortes. Aqui nós temos todo um processo, a planta. Vejam que há uma correspondência entre a planta, a dimensão das fachadas e a dimensão dos cortes, tá? Então, assim como no desenho das vistas das peças, no projeto de desenho arquitetônico também há essa relação, a gente não pode inventar cotas novas. Nós temos, por fim, os detalhes construtivos, que são rampas, escadas, corrimãos, cercas, enfim, todos os detalhes que não foram possíveis de representar nem na planta, nem nos cortes, nem nas elevações. Então a gente faz um recorte, uma ampliação, para detalhar como serão esses detalhes construtivos. Aqui nós temos alguns exemplos, detalhe de laje, detalhe de ralo impermeabilizado, detalhe de madeiramento de cobertura e detalhe de um piso verde, como se fosse uma cobertura verde. Aqui novamente um detalhe de uma cobertura verde. Então nós vemos que é uma ampliação com muito mais anotações, né? Anotações são essas linhas de chamada no quais a gente coloca pequenos escritos, cotas mais específicas, indicação dos materiais que vão ser utilizados, dentre outros.
Aqui nós temos a montagem de uma folha de desenho completa, tá? Quando possível, a gente pode colocar todos os desenhos numa única prancha. O carimbo, a legenda, vai ser tal como nós fizemos nas outras aulas, né? Só que aqui a gente mostra o endereço da obra, quem é o cliente, o proprietário do local. A gente geralmente também mostra um quadro de áreas, ou seja, qual que é a área do terreno, qual que é a área construída, qual que é a área permeável do terreno, qual que é a área impermeável do terreno e alguns índices que são solicitados pela prefeitura, quando solicitados. Quando possível, a gente coloca assim tudo em uma folha. Quando não, a gente pode sim dividir, deixar uma folha só com a planta, ou as plantas, né? Que a gente pode ter planta do térreo, planta do primeiro piso, planta do porão, planta do sótão, né? Enfim, quantas plantas forem necessárias. Planta da cobertura e da locação, as fachadas e os cortes. A gente pode sim separar, não tem problema. Então aqui nós temos planta, cobertura, fachadas ou elevações, planta de situação, os cortes e a planta de locação. Tudo em uma única prancha. Aqui um outro exemplo. E aí partimos agora para a segunda etapa, né? As peças escritas. Todas aquelas que nós vimos até agora foram as peças gráficas. As peças escritas são o programa de necessidades, o memorial justificativo, discriminação técnica da obra, especificações técnicas, listas de materiais e o orçamento. Eu vou passar um geral aqui. Programa de necessidades. No programa de necessidades, a gente apresenta vários rascunhos, anotações, fazendo um estudo geral do conceito do projeto. A gente também analisa quais são os fluxos entre os ambientes. Então, por exemplo, aqui nós temos provavelmente uma escola. Então, nós temos um ambiente de leitura, um fluxo para o ambiente de ensino, um fluxo para o ambiente de descanso e refeição, enfim. Existem fluxos que são permitidos e fluxos que podem ser proibidos. Aqui nós também podemos mostrar matrizes de relacionamento, no qual a gente articula os ambientes através de relações indispensáveis, ou seja, quando um ambiente tem que ter um fluxo direto para o outro. Então aqui, por exemplo, é um consultório, tá? Então a entrada principal tem que ter uma relação direta com a sala de espera. A sala de espera tem que ter uma relação direta com a recepção, tá? Então esse tipo de relação é indispensável. Tem algumas relações que são desejáveis, eu gostaria que tivesse, mas não é obrigatório. Por exemplo, a relação entre o depósito e a entrada de serviço. É óbvio, se o depósito estiver próximo da entrada de serviço, melhor, tá? É desejável, mas se não der, também não chega a ser indispensável, tá? Desnecessário, aquele tipo de relação que é quase que o indesejável, tá? Mas fica nesse meio termo, entre o desnecessário e o indesejável. A gente preferiria que não tivesse. E o indesejável é aquela relação que você não quer mesmo que haja. Por exemplo, eu não quero que os consultórios tenham acesso ao raio-x de maneira alguma, tá? Então é proibido esse acesso direto. No programa de necessidades, a gente também já pré-define as áreas construídas. Aqui é um programa de necessidades para uma escola, então nós temos a listagem de todos os ambientes que vão existir, quais as atividades que vão ser feitas em cada um dos ambientes e um pré-dimensionamento, quanto que eu gostaria que cada um dos ambientes tivesse. Lógico que isso tudo consultando normas, certo, pessoal? E aí, somando tudo, eu já tenho uma ideia da área total dessa escola. Nesse caso aí vai ser cerca de 3.000 metros quadrados. Nessa etapa, a gente também pode definir layouts, tá? E os layouts são muito importantes para o cálculo dos ambientes. O que são os layouts? É a posição interna do mobiliário e também a pré-definição dos corredores de circulação. Quando uma pessoa só circula, a gente pode deixar 80, 90 centímetros de espaço para circulação. Quando duas ou mais pessoas circulam, você já tem que aumentar esse corredor para 1,20 m. Para áreas de grande circulação, você já tem que usar 1,5 m ou 2 metros de corredor, tá? Essa parte de acessibilidade é definida por uma norma também, norma de acessibilidade. Então, esses valores dos corredores, vocês podem recorrer à norma de acessibilidade.
Nessa etapa também a gente já define o zoneamento, ou seja, espaços da edificação que estão voltados mais aos serviços, outros mais à interação social, e aí vocês podem colorir essas zonas para que fique bem claro para o cliente como que vai ser a concepção desse projeto, né? Ou seja, geralmente não é tudo misturado. A gente tem realmente zonas. Pensem na casa de vocês. Vocês têm uma zona dos quartos, dos dormitórios, que é uma zona mais quieta, uma zona social, que é composta pela sala, cozinha, e uma zona de serviços, que é a transição da cozinha para a área de serviço, lavanderia, depósito, etc. Nessa etapa também a gente busca diversas soluções, ou seja, a gente pensa em cima do projeto. Por exemplo, a gente tem aí um modelo de um posto de gasolina. Quantas possibilidades de acesso nós temos para esse posto de gasolina? Não é porque você teve uma primeira ideia que aquela deve ser a definitiva. Pense várias vezes para encontrar a melhor solução para o seu projeto. Nessa etapa, como eu falei também, nós faremos vários estudos de insolação e de ventilação, para definir qual que é a melhor posição das aberturas, proteção por meio de beirais ou outros elementos de proteção solar, certo? Aqui nós temos um projeto de concurso mostrando estudos de insolação para este projeto. Depois passamos para o memorial justificativo. Memorial justificativo você vai justificar por que você quis o projeto daquela maneira, tá? Por que você escolheu aquele partido de projeto? Por que você pensa em utilizar determinados sistemas construtivos? Você vai se defender de uma maneira escrita, certo? Isso é bem comum para a área de arquitetura. Então, nós iremos responder no memorial justificativo por que se adotou esse partido de projeto, por que esse sistema construtivo, por que essa localização. Nós devemos convencer por escrito que o projeto é viável tecnicamente, certo? Ele pode também ser acompanhado por meio de um orçamento preliminar, tá? Nós temos algumas tabelas mensais que são lançadas, por exemplo, o CUB, Custo Unitário Básico da Construção Civil, que a gente multiplica esse valorzinho pelo metro quadrado possivelmente projetado, né? A área de projeto, para nós termos aí uma noção de quanto vai custar esse projeto. Então, vamos supor, se o cubo está a R$1.000 o metro quadrado e a nossa construção vai ser 300 metros quadrados, você vai multiplicar 1.000 por 300 e vai obter um valor aí aproximado do total da obra. Discriminação técnica é um documento escrito do projeto que de forma precisa, completa e ordena, descreve os materiais de construção a serem utilizados, indica os locais onde cada um dos materiais vão ser aplicados e determina as técnicas exigidas para o seu emprego, certo? Então, além dos materiais, como eles deverão ser aplicados. Também é um documento escrito. Especificação técnica indica minuciosamente as propriedades mínimas que os materiais devem apresentar, bem como a técnica a ser empregada na construção. Então, por exemplo, se eu optei por uma fundação rasa, né, e vou fazer vigas baldrame, qual que vai ser o traço do concreto? Eu vou utilizar blocos pré-moldados ou não? Como é que vai ser tudo isso? Eu vou ter que especificar aqui. Aqui nós temos um exemplo aí de uma especificação técnica para lajes, painéis treliçados, arquibancadas, tá? Então, mostrando basicamente como é feito isso. Para especificar tecnicamente, a gente deve conhecer as propriedades dos materiais. Vocês verão um pouco disso na disciplina de materiais e técnicas construtivas, aliás, na disciplina de construções rurais e ambiente ou instalações e construções rurais, que vocês verão futuramente, tá? Quem é da civil vê isso em materiais e técnicas construtivas, tá? Então, vocês vão ver as propriedades do concreto fresco, do concreto endurecido, propriedades dos tijolos, dos blocos, dos materiais cerâmicos, né? Como eles devem ser testados, como deve ser o recebimento desses materiais. Tem que ter um conhecimento do padrão mínimo de qualidade para que vocês possam especificar o melhor material para cada uma das obras.
Como especificar os materiais? Tem que ser exato, tem que conhecer os dados técnicos dos materiais, classificá-los por meio de marca, procedência, dimensão. Lembrar que os materiais vão implicar também no orçamento. Estar sempre atualizado dos catálogos dos materiais, já que muitas coisas são lançadas anualmente. E organizar um guia de especificações a fim de não esquecer os detalhes, certo? Alguns softwares hoje em dia, como por exemplo o Revit da Autodesk e outros também que funcionam na plataforma BIM, a gente consegue não esquecer dos materiais, porque a gente consegue puxar tabelas com todos os materiais que foram inseridos no projeto 3D. E isso torna o projeto bem mais interessante, certo? A gente tem um projeto de maior confiança, mais do que o projeto realizado em CAD. Então essa é a diferença entre CAD e BIM. Nós temos as listas de materiais. A gente pode fazer dessa maneira, olha, colocar o nome dos ambientes, né, hall, escada, sanitário. Aí a gente tem uma coluna de pisos, com diferentes tipos de piso. Então, para o hall, eu vou querer uma cerâmica Santo Antônio. Já para a escada, um piso em madeira. Já para o sanitário, de novo, cerâmica, certo? Parede, eu posso ter diversas cores de pintura, diversas cores também de acabamento para essas paredes, né? Pode ser mais rústica ou acabada com massa corrida e lixada, vai depender do ambiente. Especificações também para o teto, se vai ter forro ou não, se vai ter laje, que tipo de forro que vai ser, certo? E posso ter também ao lado algumas observações. Por fim, o cronograma físico-financeiro. O que é o cronograma físico-financeiro? Quando eu vou fazer aquele serviço, né? Quantos meses aquele serviço vai durar e quanto eu vou desembolsar para aquele serviço. Então, com isso, eu tenho, geralmente para a contratação de financiamentos, né, nós devemos apresentar um cronograma físico-financeiro, porque através dele nós temos uma programação certinha dos desembolsos que vão ser feitos e também uma maneira de cobrar, né, o empreiteiro, a construtora, a seguir aquelas datas que foram previstas, certo? Ficha de custo. Ficha de custo seria um complemento, né, do cronograma físico-financeiro, mas na verdade são os desembolsos que vão sendo feitos. Então vocês podem ir anotando numa planilha ou em fichas de custo, num caderninho. Por fim, memorial descritivo. O memorial descritivo ele descreve todos os materiais empregados na obra, o local da utilização, pode incluir a lista de materiais com quantitativos e orçamento, ou seja, ele é um documento no qual vocês podem agrupar várias daquelas etapas que eu descrevi anteriormente. Para finalizar, o que tem que ter um bom projeto, né? O que significa que nós fizemos um bom projeto? Ele deve possibilitar a especificação precisa dos materiais e técnicas empregados, deve ter um sucesso na execução, ou seja, não gerar dúvida pelo construtor no momento da construção, e ele deve prever um ótimo desempenho da edificação, ou seja, ela não deve apresentar patologias após a obra, como trincas, rachaduras, infiltração de água, problema com salinidade, goteiras, né? Problemas que são muito comuns quando a gente não fez um bom projeto, né? Ou que o projeto foi executado de forma a não atender exatamente o material que foi entregue, o material escrito e o material gráfico que foi entregue ao construtor. Então, o construtor também tem o dever de seguir todo o projeto. Para essa aula de hoje, vocês podem consultar a NBR 6492, a apresentação de projetos de arquitetura, e também o livro do Gildo Montenegro, Desenho Arquitetônico, tá? Que é bem ótimo, bem básico e vai dar um passo a passo para vocês. Então é isso, pessoal. Agora nós vamos começar a fazer a implantação com a cobertura, a planta e vamos treinar aí um pouco do desenho dessas peças gráficas. Tá bom? Boa semana de estudos e a gente se vê em breve. Abraço!